Boa noite, pessoal. Já vi que tem bastante gente conectada. Meu nome é Felipe Genari e vou conduzir a entrevista de hoje, que vai ser super legal com o Gabriel. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ele vai compartilhar bastante da experiência dele, né? E tem várias histórias legais e acho que bastante conteúdo aqui para a gente aprender um pouquinho com o que ele viveu aí nesses anos morando fora. Antes de começar, pessoal, a gente sempre começa aqui os nossos eventos falando um pouquinho sobre como que vai ser a dinâmica de hoje. E eu vou falar bem rapidinho aqui sobre a Daqui para Fora, já que normalmente nos nossos eventos a gente tem algumas pessoas que já são nossos clientes, estão se preparando conosco, mas tem também alguns que estão começando a entender um pouquinho mais sobre como funciona estudar fora, como que é o processo, para a gente falar um pouquinho sobre a Daqui para Fora. Depois, eu vou entrevistar aqui o Gabriel, e eu separei aqui, pensei em algumas coisas que eu posso perguntar aqui para ele. E quando terminar a minha parte, eu abro para as perguntas e respostas aqui de vocês. Mas se vocês quiserem ir fazendo as perguntas durante a entrevista, vocês podem fazer aqui no Q&A, para não perder ali o momento que vem a dúvida. E depois que eu terminar a minha parte, eu pretendo responder todas as dúvidas de vocês. Então, para quem ainda não conhece a Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que já está desde 2001 trabalhando com jovens que querem fazer faculdade fora do Brasil. Esse é um ponto bem legal, nós só trabalhamos com graduação, a gente não faz intercâmbio, mestrado, doutorado, nosso foco é exclusivamente para quem quer fazer faculdade fora. Nesses anos já foram mais de 3 mil jovens, eu fui um deles, eu fui cliente Daqui para Fora, já estou aqui há bastante tempo, então tive o privilégio de acompanhar vários alunos passando por esse projeto. Nesses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros, então dá para dizer que hoje a gente tem uma base de dados legal para poder recomendar, fazer as recomendações mais assertivas para os nossos alunos. E aí também, nesses anos, os nossos alunos já conseguiram mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação e bolsas, Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil. Hoje, a nossa equipe tem mais de 40 profissionais que fizeram universidade no exterior. E, sem dúvidas, um dos maiores motivos de orgulho da nossa equipe são os resultados dos nossos alunos. Aqui, algumas das universidades mais renomadas aí que nós já tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. E aqui tem um ponto bem importante, a gente não tem nenhum tipo de relação comercial, convênio com nenhuma dessas universidades. O nosso foco, pessoal, é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis e quando vocês estiverem no ano de candidatura, enviar a melhor candidatura para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. E dito isso, a gente pode considerar qualquer uma das opções dos 6 países que a gente atua hoje, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália ou Nova Zelândia. E sempre que eu mostro esse slide, quando eu estou fazendo reuniões com famílias, alguns alunos, eu sinto que eles ficam inseguros, será que comigo o processo daria certo? Será que eu tenho chance de estudar fora? E para isso, pessoal, a nossa equipe, a gente desenvolveu uma análise de perfil. Nessa análise, você responde algumas dúvidas, então, país de preferência, área, se você já tem alguma, suas notas, um pouquinho mais sobre seu nível de inglês e o orçamento planejado, e com isso a nossa equipe consegue ter uma ideia inicial das chances de cada um de vocês. Tá? Então, vocês podem acessar pelo QR Code, e eu acabei de colocar aqui no chat. Tá? Então, super recomendo para quem está começando a entender um pouco mais sobre o assunto, que é avaliar as chances, fazer aqui a nossa análise. E antes aqui de chamar o Gabriel, quero também falar um pouquinho para vocês sobre os nossos próximos eventos. Então, no dia 20, a gente vai ter uma entrevista com a Luísa, que faz faculdade na Alemanha. Depois, no dia 22, vai ser uma palestra contando 7 casos reais de alunos durante todo o projeto, como eles começaram, como foi a preparação conosco e os resultados que eles tiveram na universidade. E no dia 27, uma palestra bem legal também, como selecionar as universidades mais adequadas de acordo com o seu perfil. Então, fiquem ligados aqui na nossa página de eventos, até também para quem, de repente, ao longo da entrevista, se tiver que sair por algum motivo hoje, depois, todas as nossas lives aqui, todas as entrevistas que a gente tem, elas ficam gravadas, tá? Tá no chat também, essa página de eventos. Mas deixa eu ver se o Gabriel já está aqui. Gabriel, você está na escuta? Já está aqui conosco? Opa, tudo bom, Felipe? Tudo bom, Gabriel? Primeiramente, queria agradecer a sua disponibilidade aí de estar aqui conosco hoje. Para a gente é sempre muito legal contar a história de alunos. Então, muito obrigado. Sim, é um prazer estar aqui, compartilhar experiências aí com o pessoal que está começando agora a jornada. É um prazer aí ajudar a todos.
Então vamos lá, Gabriel, para a gente começar aqui, né, você que já está morando há bastante tempo nos Estados Unidos, faz uma breve introdução para o pessoal de onde você era aqui no Brasil e um pouquinho da sua trajetória do Zeu até onde você está no momento. Certo. Bom, eu sou natural de Londrina, eu cresci em Londrina, morei a minha vida toda aí. Durante o ensino médio, eu fiz um intercâmbio no Canadá, e aí voltei, terminei o ensino médio no Brasil. E eu vim para cá em 2013 para começar a universidade na Western Michigan University, que é onde eu fiz a minha graduação e pós-graduação. E antes de vir para cá, aliás, eu fiz um semestre na USP, né? A minha formação é engenharia aeroespacial. Então, eu fiz um semestre na USP e aí eu transferi para cá na segunda metade de 2013. E agora eu estou aqui há quase 8 anos, né? Durante esse tempo, eu tive uma oportunidade de fazer estágios, tanto no Brasil quanto aqui, e também de estudar fora na Europa, né? Então, o meu diploma é em engenharia aeroespacial com um minor em International Business, que foram as aulas que eu fiz na Europa. E hoje eu trabalho aqui na Cummins. Não, guarda esses detalhes para depois, para não dar spoiler, Gabriel. Sei se a gente vai voltar lá. Não, mas pode seguir, desculpa. Não, então, e hoje eu trabalho aqui nos Estados Unidos faz 1 ano e 2 meses, praticamente. Estou no mercado de trabalho. Legal, legal. Dá para dizer que você viveu a trajetória completa aí, né? 8 anos morando fora, viveu todos os tipos de experiência, então acho que vai ter bastante coisa legal para você compartilhar. E já queria pegar o gatilho, né, que você falou aqui de como você começou, né? Antes, na verdade, de começar a universidade aí nos Estados Unidos, você fez um semestre na USP, né? Principal faculdade brasileira, faculdade que é gratuita, mas mesmo assim, né, que chama a atenção de muita gente, faculdade forte, nível acadêmico alto, e muitas vezes quando eu falo com jovens, né, eles falam para mim, se não for para, sei lá, estudar em Harvard, Princeton, Yale, é melhor ficar na USP aqui no Brasil, e você optou, né, ir para Western Michigan, que eu conheço, mas imagino que algumas pessoas talvez não conheçam. E aí eu quero saber, lá atrás, por que você optou, né, em não ficar no Brasil e fazer faculdade fora? Sim, é uma pergunta que eu tinha bastante. A USP é super famosa, né, no mundo todo, praticamente. Foi uma decisão que, assim, sempre foi um sonho meu estudar fora, né? Desde quando eu morei no Canadá, eu sempre tive a intenção. Eu voltei falando para meus pais sempre, eu quero estudar fora, quero pelo menos tentar estudar fora. E eu acho que isso foi um dos grandes motivos de eu procurar, né, estudar fora, mesmo que não fosse uma universidade super renomada. Outro motivo é a minha carreira, né? Eu sempre soube também que eu queria fazer engenharia aeroespacial, aeronáutica. E no Brasil, a parte de aeronáutica, assim, existem muito boas empresas, né? A Embraer é gigantesca, mas o mercado aí é um pouco mais restrito, né? Na área de aeronáutica. Então, esse foi um dos outros motivos. Aqui nos Estados Unidos é o maior mercado da indústria do aeroespaço, né? Então, esse foi um outro grande motivo. Uma grande coisa que eu sempre ouvia falar, e aí eu lembro que o Daqui para Fora também ajudou nisso, foi de que as universidades aqui, mesmo essas que não são renomadas, que nem o Western Michigan, né? Ninguém ouve falar da Western Michigan, todas elas têm uma estrutura excelente. Os professores são professores que eu tive professores do MIT, tive professores da Universidade de Michigan, de Cornell. Então, são, assim, todas as universidades aqui oferecem pelo menos um nível muito bom, né? Já a nível da USP, eu diria até. Sim, então, sim. Foi entre esses motivos foram os que me fizeram vir para cá. Sim, o nível é muito mais homogêneo, né? O nível de estrutura, de faculdades, dos professores. E aí, fazendo uma comparação, agora depois de todos esses anos que você viveu, se você ainda lembrar do primeiro semestre que você teve lá no Brasil, né? E talvez do que você saiba dos seus amigos, que você destacaria as principais diferenças que uma faculdade americana oferece, que talvez, né, você não viu na USP, ou enfim, que você, né, depois desse tempo aí pode destacar para a gente? Uhum. Sim, uma coisa a destacar é que eu só fiz o primeiro semestre na USP, né? Então, eu não tenho, assim, muito como comparar, mas pela minha experiência, né, uma coisa que eu senti bastante é a liberdade que você tem aqui nos Estados Unidos para escolher os cursos que você quer fazer, né? Então, e a liberdade para você também se mover entre os cursos, né? No Brasil você não tem essa liberdade, começar uma engenharia e de repente, quero mudar para business, né? Ou então fazer um minor. No Brasil, acho que você não tem essa possibilidade. Então, essa foi uma das grandes diferenças que eu achei, né?
tanto na parte de Gen Eds quanto nas eletivas que você tem escolha depois. E o que mais que eu posso dizer? Eu acho que também aqui uma grande diferença foi a consistência das aulas, sabe? Os professores aqui, as aulas sempre começam no horário e terminam no horário que são marcadas, né? Na USP, eu tinha aulas que eram, o horário da aula era, por exemplo, das 10 da manhã ao meio-dia. E o professor chegava meia hora atrasado e aí dava 1 hora de aula e falava, tá bom por hoje, a gente se vê amanhã, né? Então, isso não acontece aqui, né? É lógico que faz muito tempo que eu estive na USP, não sei se ainda é desse jeito, né? Mas, no geral, era assim, teve aula que eu nem conhecia o professor na USP, né? E aqui, não querendo desmerecer, claro, a USP é uma excelente faculdade. Mas eu senti essa diferença, sabe? Aqui eu achava que os professores tratavam os alunos e as aulas com muito mais respeito. Sim. Isso é muito cultural, acho que nem colocar na USP, é mais da cultura brasileira, né? Que a gente tem esses 5 minutinhos, não tem problema, tal. E uma coisa que me veio aqui na cabeça, você que estava na USP, compara um pouquinho qual que era a diversidade de pessoas que, né, dos seus colegas de sala na USP comparado com o que você tem aí. Tipo, tinha muita gente diferente, ou era todo mundo muito mais parecido, com backgrounds mais próximos? Na USP era todo mundo meio que com o mesmo background, né? Praticamente a turma toda brasileiros, né? A gente acho que tinha 1 ou 2 alunos da América Latina também, do Chile. Mas aqui não, aqui pessoas de todos os tipos de nacionalidade, de cultura, lugares, regiões diferentes dos Estados Unidos. A Western Michigan tinha alunos de todos os estados e de mais de 100 países diferentes, né? Então, isso, durante todo o meu curso, eu conheci pessoas de países que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Então, só essa exposição que você tem, né, a nível mundial, de outras culturas, de outros modos de pensar, isso já é um grande bônus, né, de fazer uma universidade aqui. Sim, sim. E isso, muitas vezes eu falo com os alunos, eles falam, eu quero para uma universidade que seja internacional, tal, e, nossa, a grande maioria é internacional, né? Eu fiz faculdade de Missouri, por exemplo, cara, eu imaginava que fosse ter muitas pessoas de outros países e tinha muita gente de fora, então isso é algo muito comum. E aí eu quero falar um pouquinho, né, dessa parte acadêmica, que até você, né, trouxe, né, falou um pouquinho. Como que foi isso durante a graduação? As suas aulas foram só relacionadas à engenharia? Você teve a oportunidade de explorar um pouco de outras áreas? Se sim, quais foram? Sim, sim. Não foram todas só relacionadas à engenharia, muito pelo contrário, eu tive aulas das mais diversas possíveis, né? Eu tive uma das aulas na parte de business, a gente era uma turma pequena, a gente foi para o Texas conhecer businesses, negócios locais, lá a gente visitou várias empresas, indústrias lá, então foi tipo uma aula em campo. Eu tive aula de interpretação de filmes, eu tive aula de mitologia, de economia da América Latina, macroeconomia, então áreas assim que não são nada relacionadas à engenharia. Eu tive uma aula mais recente até que a gente estudou sobre a vida do Walt Disney, a gente foi lá para Califórnia passear e aprender, né, na Disney. Então, e fora o minor, né, que eu fiz na Holanda, então todas essas aulas que não eram relacionadas à engenharia, muita gente pode pensar, pô, mas o que vai te ajudar uma aula de mitologia, né? Mas acho que nisso um pouco, faz parte do Gen Ed, né? Você amplia o seu conhecimento geral e você acaba conhecendo pessoas que você não conheceria se você só ficasse no campo da engenharia, né? Acaba abrindo um pouco e desenvolvendo a parte dos soft skills, né? De comunicação, que hoje é super importante, mesmo na engenharia, né? Sim, sim. E diversidade de ideias, conhecer ideias Exato. diferentes, pessoas diferentes, né? E hoje, né, cada vez mais o profissional, não adianta você ser só especialista, muito, muito especialista em uma área só, você tem que entender um pouco de tudo, né? Então, acho que essa vivência que o modelo americano proporciona está muito em linha com o que a gente vê no mercado de trabalho. Uhum. E você mencionou um pouquinho dos seus professores, e a gente sabe o quanto é importante, né, esse contato alunos, professores, um bom relacionamento. Como que era isso na Western Michigan? Você tinha, né, um bom acesso aos professores? Era difícil, não era?
Então, eu diria que nos primeiros anos, as aulas que eu tive, essas aulas de cálculo, física, introdução à engenharia, né, elas são turmas enormes, né? Então, você tem 100, 150 alunos. Mas, todos os professores aqui, eles precisam ter os office hours, né? Que acredito que uma grande maioria do pessoal que está vindo para cá já ouviu falar. E quando você... Dá uma explicadinha para o pessoal, talvez tenha alguns que não. Explica o que é o office hours do professor, só para todo mundo entender. Isso, então, o office hours é um período que todos os professores têm que ter disponível aos alunos. Então, são normalmente 3 horas por semana, né, em vários dias, que os professores ficam no office deles, né, na universidade, e você vai até lá falar de qualquer coisa, sobre a aula, sobre, eu estou procurando emprego, eu quero dica de carreira, né, e sempre que eu usei esses office hours, os professores foram muito, muito gentis, muito abertos, sabe? E eles gostam que você tenha esse contato com eles, porque eles têm um feedback também das aulas dele, mas eles também podem te ajudar, né, a procurar estágios e tal. E eu acho que é super importante ter essa relação com os professores. E aí, mais para o final da graduação, as turmas foram bem menores. A minha turma era de 30 pessoas, né? Então, você acaba desenvolvendo um relacionamento muito próximo com os professores, né? E isso é muito bom, tanto quando você for continuar no mercado de trabalho, ou se desejar ir para uma pós-graduação, né? Que você precisa ter as recomendações de professores. Então, e como eu disse anteriormente no Brasil, assim, lógico, eu só tive um semestre, né? Mas a minha relação com os professores não chegou a ser tão próxima. Sim, eu escuto, aqui eu acho que é um pouco, mais uma vez, modelo, é muito mais da aula e depois, né, cada um segue a sua, enquanto lá realmente o office hours, né, toda a faculdade basicamente oferece, por isso que a gente até incentiva muito os alunos que estão ainda no ensino médio, sabe, já se acostuma a ter esse relacionamento com seus professores já no ensino médio, para você chegar na faculdade e já tá pronto, porque eu já ouvi inúmeros casos, Gabriel, de alunos que conseguiram estágios, ou como você falou, pós-graduação, cara, com uma indicação do professor. Então, fazer esse network na faculdade é extremamente importante. Exatamente. E aí a gente sabe que as faculdades, né, no exterior, elas oferecem um monte de oportunidade de envolvimento fora, né, do âmbito acadêmico, organização estudantil, você já falou do intercâmbio, trabalho no campus, e a gente conversou antes, eu sei que você aproveitou bastante nessa parte aqui, né? Dá uma resumida para a gente, as principais experiências que você teve durante o seu período universitário. Sim, sim. Então, como eu tentei cada ano fazer uma coisa diferente, sabe? Tentar alguma das... Aqui, como vocês já devem saber, as universidades oferecem muitos clubes, muitas organizações que você pode fazer parte, né? Então, a minha universidade oferecia mais de 400 clubes diferentes. Então, uma resumida aí, eu ajudei a fundar o Clube dos Brasileiros, né, na Western Michigan, em 2014, foi. A Brasa, né? Hã? É Brasa que se chama lá? Ou Chamava BSA, Brazilian Student Association. Tá. Cada um... eu ajudei a fundar esse clube, eu fiz parte do clube de escalada, eu participei... durante todo o período que eu estive na graduação, eu participei da orientação, tanto para alunos internacionais quanto internacionais, né? Eu trabalhei como líder, como coordenador de eventos. Antes de você passar para a próxima, explica um pouquinho, porque essa orientação é super legal. Explica o que você faz com os alunos internacionais que estão chegando. Que eu sei que essa é uma angústia que o pessoal tem, né? Estou chegando lá, não vou conhecer ninguém. Como que a faculdade recepciona e o que você fazia? O período de orientação, pelo menos na Western, é de uma semana. Então, você chega uma semana antes das aulas, né? E aí você tem uma semana inteira cheia de eventos para te introduzir à universidade. Então, você tem tour no campus, tem atividades em grupo, você conhece um grupo que você vai ficar meio que junto durante a semana, né? E você se registra para as aulas, né? Então, é uma série de atividades. Vem pessoas fazer palestra, tem a cerimônia de matriculação que eles falam. Então, é uma série de eventos. E sendo líder, você é responsável por um grupo de alunos, né, que você vai introduzir para a universidade. E depois, mais para frente, quando eu fui coordenador, eu era praticamente a pessoa que programava quais seriam esses eventos, né, que aconteceriam durante a semana. Então, poxa, essa para mim foi a melhor experiência que eu tive na universidade. Eu conheci uma gigantesca maioria dos meus amigos por causa desse programa, né? E além disso, depois eu também participei do Grêmio da Associação
estudantil, né? Eu era um dos Justices. Eu também participei de um grupo de lançamento de satélite, esse mais relacionado à engenharia. E eu acho que é isso, em termos de clubes, né? Mas é sempre tentando, assim, diversificar um pouco as experiências, sabe? Buscar um pouquinho de cada área. Eu acho que esse é um grande diferencial que uma formação aqui nos Estados Unidos pode te oferecer. Legal. Eu quero até explorar ainda um pouquinho mais esses clubes. Primeiro, uma coisa que, né, eu vejo vários alunos contando sobre essas histórias e muita gente me pergunta, mas é muito difícil conseguir isso? Como é que funciona? Conta um pouquinho da sua experiência. O que você fez para conseguir essas oportunidades? Foi difícil? Que dica que você dá para quem está indo para a faculdade, para que eles consigam também ter essas experiências? Certo. Bom, se juntar esses clubes não é nem um pouco difícil, né? Você, durante a orientação, você já começa a receber um monte de convite de, vai ter reunião em tal lugar, tal horário, é só aparecer e conversar com o pessoal que faz parte, né? Falar, eu tenho interesse de fazer isso e quero me envolver mais. Aí você passa um ano, de repente, ou meio ano, um semestre, né? Indo nas reuniões, depois você pode se candidatar a uma posição do e-board, né? Que seria a da parte de planejamento do clube, né? Agora, para trabalho, é um pouco mais competitivo, né? Se você está procurando um emprego aqui durante a universidade, você realmente tem que se colocar lá fora, mandar currículo e fazer assim, logo, sabe? Porque assim que você chega, tá todo mundo procurando emprego também. Então, e aí entra a parte, né, de recomendações de amigos, né? Eu tive, um dos empregos que eu tive foi no laboratório de computação e eu tive por conta de recomendação de uma amiga minha que trabalhava lá antes, né? Parei de escalada, eu consegui um emprego lá também como instrutor, depois que eu já passei alguns anos indo De lá. escalar todo dia. Escalou demais, conseguiu um emprego. Consegui um emprego. É isso aí. E a orientação foi um processo seletivo, né? Então, assim, cada uma posição é um pouquinho diferente, mas o que eu diria tem que se colocar lá fora, né? Você não vai conseguir nada ficando dentro do seu dorme, né? Então tem que explorar. Eu falo que o campus de uma universidade é um mini mundo ali que você vai ter. E é legal que é um treinamento que você vai ter depois para o mercado de trabalho, mas dentro do ambiente ali, quem se expõe mais, quem, né, dá as caras, tem as melhores oportunidades. E eu quero explorar mais duas ainda, Gabriel. Uhum. Primeiro, do lançamento de satélite. Imagina que tem pessoas aqui que estão, né, que têm interesse em engenharia aeronáutica que devem ter escutado você falando que estava num clube de teste de satélite e querem entender um pouco mais sobre isso. Então, conta pra gente o que você fazia, como que era isso. Então, esse grupo do lançamento de satélite, para você ver, né, a Western Michigan, uma universidade que não é nem um pouco famosa, mas ela recebe fundos da Air Force aqui, né, para fazer esse projeto. Então, na verdade, é uma grande competição entre as universidades americanas, né? Você é um satélite em cubo, tá? Não é um satélite full size, mas então você tem grupos. Esse projeto ele é dividido em grupos, né? O grupo de propulsão, o grupo de instrumentação, o grupo de navegação. Então eu me candidatei, aí você escolhe, né? Eu sou interessado nessa área. Aí você tem um projetinho que você faz logo para começar. Mas, para ser assim, breve, esse projeto tem sido desenvolvido lá há 5 anos já quase, e eles estão para lançar, eu acho que nesse ano ou no ano que vem. Então, eu não cheguei a ver o satélite ser lançado, mas eu fiz parte do grupo, né? Eu ajudei a selecionar um dos instrumentos que vai no satélite. E aí a gente tinha o acompanhamento de 2 professores, né? E as 2 professoras trabalharam na NASA, né? Então, Nada são mal, né? professoras que tinham experiência nessa área. E aí, a cada 6 meses, a gente tem um processo de revisão com a Força Aérea para ver se eles vão continuar mandando recurso para a gente ou não, né? E a cada round de revisão, algumas universidades são eliminadas, né? Então, a gente chegou até esse processo final e ainda estão desenvolvendo o satélite. Legal. Foi uma experiência muito legal. Legal. Mais mão na massa do que isso, né? Assim, dentro do possível para alguém que está ainda na graduação, acho que não deve ter muito, não. A outra atividade que eu queria explorar um pouquinho foi o seu período na Holanda. Conta um pouquinho como é que foi, né? Isso é uma coisa, pessoal, que muitas das faculdades, a grande maioria das faculdades no exterior oferecem, tem parcerias com faculdades em tudo quanto é lugar do mundo. Conta um pouquinho como que foi para conseguir e como é que foi a sua experiência por lá. Certo.
Então, eu comecei a pensar em estudar fora quando eu estava querendo fazer o minor, né? E eu lembro que eu fui conversar com o meu advisor, né? Que são pessoas que trabalham somente para te ajudar a escolher as suas aulas e a sua formação, né? Então, quando eu fui conversar com o meu advisor, eu falei, eu tenho interesse em fazer um minor em business e tal. E aí ele sugeriu, por que você não faz um international business na Holanda, né? A gente tem uma universidade parceira, você aplica pela própria universidade, pela Western, eles tomam conta, eles te ajudam com todo o processo de application também. E as bolsas que você tem normalmente se aplicam também, né? Então foi um processo super fácil, né? Não foi nada complicado. Eu acabei estendendo, né? Eu fiz a minha graduação em 5 anos, porque aí fazendo esse semestre fora acabou meio que deslocando umas aulas tal, e aí acabou ficando 5 anos. Mas foi uma experiência que eu com certeza repetiria, né? Eu fiquei na Holanda por 6 meses, né? Foram só aulas de business, algumas aulas de holandês, e aí quando você está lá, tem a oportunidade de viajar por toda a Europa, né? Então eu lembro que eu falava, eu estou fazendo um study abroad no study abroad. Sim, intercâmbio de intercâmbio. Intercâmbio no intercâmbio, isso aí. Legal. Foi uma experiência excelente. Ótimo, legal. E como eu falei, pessoal, isso eu já vi alunos nossos que fizeram para a Coreia do Sul, sabe? Gente que fez para outros locais, muitos alunos nossos fizeram para a Europa, e aí, lógico, é uma experiência que você vai visitar a Europa toda, vai, sabe, vai poder viajar ainda no período da faculdade. Isso. E aí, né, você terminou a graduação e resolveu seguir estudando e fazer uma pós, né? Isso é um outro ponto que a gente vê muitos dos nossos alunos, né, optando por esse mesmo caminho de estender o período de estudos. E eu queria saber o que te motivou, por que você, né, decidiu seguir aí na pós-graduação nos Estados Unidos. Certo. Bom, um dos pontos é que eu gosto bastante de estudar, né? Para você fazer um mestrado aqui em engenharia, você tem que gostar de estudar, porque o nível de estudo cresce muito mais ainda. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu gostava muito da vida acadêmica, então eu sentia que eu não estava ainda pronto para começar a minha carreira na indústria, né? Eu queria ter um pouquinho mais, aprender um pouco mais, e uma coisa que eu tive que pensar bem também é o mercado depois, né? O mercado vai absorver alguém que está começando, nunca teve uma experiência na indústria, mas já tem mestrado, né? Tem determinados cursos que não vale a pena, as empresas não te contratam por você ser super qualificado, né? E esse não é o caso da indústria aeronáutica, né? Aeroespaço. Então, eu poderia até fazer um doutorado se eu quisesse, e ainda muitas empresas procuram doutores, né? Pelo nível pelo nível técnico, né? Que é essa área. Então, eu acabei decidindo seguir no mestrado, né? Eu mandei application para várias universidades, mas foi esse o grande motivo de eu querer seguir o mestrado. Bom, você já falou, né, mandou application para várias universidades, imagino que você talvez tenha sido aprovado em mais algumas, teve outras faculdades que você passou também, e aí, se sim, por que você decidiu seguir na Western Michigan, lá que você já estava, já conhecia, quais foram as razões aí? Sim, então, eu acabei sendo aceito na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, na Purdue, na Universidade de Delft, na Holanda, e na Western. E todas as outras que eu falei são muito mais renomadas do que a Western. E eu acabei decidindo ficar na Western. Um dos motivos, porque eu já tinha um relacionamento muito bom com a professora que ia ser a minha orientadora durante o mestrado, né? Eu gostava da pesquisa dela. Um grande ponto na pós-graduação é você estar em sintonia com o seu orientador, né? Então, você tem que gostar da pesquisa que o seu orientador normalmente leva e achar que o seu perfil se encaixa bem. Então, esse foi um dos grandes pontos. E o outro grande ponto foi que eles me ofereceram uma bolsa integral para ficar, né? Então, uma bolsa integral mais o salário, né? Normalmente, alunos de mestrado e doutorado, eles não só recebem uma bolsa, como eles também recebem um salário, né? E nas outras universidades, eu teria que começar do zero, praticamente, né? Em termos de relacionamento com os professores, e as bolsas não foram tão generosas. Então, normalmente você precisa desenvolver esse primeiro relacionamento e aí você consegue aumentar a bolsa para 100%, e aí vai, né? Mas então, eu acabei decidindo ficar na Western por conta desses dois motivos. E aí eu queria falar, o quanto você acha que ter feito a graduação e já estar na faculdade te ajudou a ter uma bolsa tão generosa? Nossa,
com certeza foi um dos grandes motivos, né? Porque são os professores que decidem, né? Quem que eles vão querer trabalhar. Não é mais um admissions office, são os professores, né? Então, eu já tendo esse contato com os professores, eles sabendo que eu gosto de estudar, que eu me dedicava e tal, isso fez a total diferença, porque foi a minha própria orientadora que me ofereceu a bolsa, né? Então, fez toda a diferença. Eu pergunto isso porque às vezes eu converso com jovens, não, eu vou fazer a primeira graduação aqui, tento uma pós depois, uma bolsa depois, e não que seja impossível, mas realmente para quem já está lá, né, é um passo muito mais fácil de você seguir na faculdade, você vai conhecer muito mais pessoas, né? Então, legal que você confirmou que, né, muitas vezes a gente fala aqui para os estudantes. Com certeza. E você, né, construiu toda essa trajetória e agora está, né, trabalhando na Cummins, multinacional, maior fabricante, desenvolvedora independente de motor a diesel do mundo. Um começo muito bom para quem está começando aí a carreira profissional. E eu sei que muitas das pessoas que estão aqui talvez, né, almejam também, né, depois de uma faculdade, conseguir começar a ter um bom encaminhamento no início da vida profissional. O que você acredita que foram os principais diferenciais do seu perfil que te ajudaram a ser contratado? Uma das grandes coisas, primeiramente, a Cummins aqui, ela contrata muitos alunos internacionais, né? A empresa é bastante diversa. E acho que um dos grandes diferenciais é, em ser estrangeiro, você tem um perfil de se adaptar muito fácil, né? As empresas hoje querem isso, querem que você se adapte bem na sua nova posição, né? Porque em termos de formação acadêmica, o nível hoje está muito nivelado, né? Está muito, todo mundo mesmo que no meio patamar. O que vai te diferenciar? E aí essas experiências que você tem extracurriculares na universidade, com certeza fazem toda a diferença. Então, eu lembro que na minha entrevista de emprego, eu falava muito sobre o meu TCC, né? O TCC aqui na engenharia eles chamam de Senior Design e é feito em grupo, né? Então, a gente construiu um drone. E aí, isso foi, assim, chamou muito a atenção, sabe? Então, aí fora o International Business, né? Todas as posições de liderança que eu tive em algumas dessas organizações, isso tudo conta, né? Você constrói um perfil que mostra que você, assim, se tem boas notas, né? Se vai bem na escola, mas que você também tem um bom perfil de comunicação, né? Que você consegue falar bem com as pessoas, que você consegue produzir resultados inteligíveis, né? Então, assim, é todo um conjunto, eu acho. Sim. E você trouxe 2 pontos super legais, Gabriel. Primeiro, você buscou oportunidades onde ser internacional, empresas que contratavam te favoreciam. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, sabe? Tem um monte de empresa que está procurando esse perfil de estudante. E o segundo ponto é o que você fez durante a graduação e durante a pós, né? Aproveitar as oportunidades extracurriculares. Tão importante, ou mais importante até do que onde você estudou, é o que você fez aonde você estudou. Isso. Né? E como você viu o tanto de coisa que você fez no Western Michigan, talvez tenham alunos que estudaram em faculdades mais conhecidas, mas que não fizeram esse tanto de coisa. E aí o entrevistador vai valorizar muito isso. Sim, sim, com certeza. Com certeza. E aí eu imagino também, né, que você, né, no mercado de trabalho, já está aí, tá em um tempinho, deve ter alguns amigos seus aqui no Brasil que você conheceu na USP, ou outros que estão trabalhando aqui no Brasil também, estão começando, né, nesse ingresso aí de mercado de trabalho. Pelo que você conversa com eles, pela sua visão, o que você acha que são as principais diferenças no mercado de trabalho, pensando num recém-formado no Brasil, em comparação com um recém-formado nos Estados Unidos? Eu acho que, assim, uma das coisas que também me motivou ter vindo para cá é que no Brasil, hoje, você fala engenharia, você já pensa, eu vou entrar no mercado financeiro, né? Mais para frente. Hoje a engenharia... Consultoria, né? Todo mundo vai para consultoria. Consultoria, banco, né? E eu lembro que eu ouvia isso desde 2012, que era quando o Brasil ainda estava com, digamos, maior reputação internacional, né? Então, assim, a grande maioria dos meus amigos que eu ainda tenho contato da USP hoje trabalham em consultoria no mercado financeiro em São Paulo. E eu sempre quis seguir a carreira de aeroespaço, né? De aeronáutica, na engenharia. Então, isso é um grande, assim, diferencial. Agora, outro ponto também que eu posso falar é que no Brasil é difícil começar a carreira, né? É um período, assim, início de carreira, você ainda não tem, talvez, uma liberdade financeira
que aqui você tem, né? Então, a partir do primeiro mês que você está trabalhando aqui, você já consegue ser independente financeiramente, né? Eu acho que isso é um grande fator, né? No Brasil, a gente sabe que salário de engenheiro inicial muitas empresas não pagam, né? Então, enfim, é um dos diferenciais. E acho que muita gente deve estar pensando, pô, ele fala que queria ficar no mercado aeronáutico, mas está trabalhando numa empresa que faz motores a diesel, né? Então, isso eu acho que é também legal de falar que, para quem está pensando em fazer um engenharia aeroespacial aqui, o mercado aqui também é muito restrito, né, a alunos internacionais nessa área de aeroespaço. Se você for trabalhar com qualquer coisa de segurança nacional, você tem que ser cidadão, né? Eles nem te consideram para a posição. E muitas outras empresas que trabalham na aviação civil, você tem que ter um green card. Então, assim, é um pouco restrito, mas eu diria que, assim, para o final do meu curso, eu acabei meio que indo para uma área mais de automobilística e a minha posição hoje, eu sou engenheiro de controles, né? Então, eu fui um pouco mais para essa área de controle e programação, que abriu daí várias outras portas, né? Então, a ideia é começar, né, numa empresa que seja de automobilística, e aí mais para frente, se eu pensar em voltar, né, para a área aeronáutica, eu ainda tenho essa opção, né? Então, o curso de engenharia aeroespacial é um curso que te permite isso, né? Você pode ir para uma área de automobilística, tem muitos engenheiros aeronáuticos que trabalham na Fórmula 1, né? A parte de aerodinâmica é gigantesca, então é um curso que te permite isso, mesmo que você acabe um pouco restrito, né, no mercado da aeronáutica. Sim. Não, e super importante trazer isso, porque tem várias, né, indústrias, não só engenharia aeronáutica, mas, por exemplo, eu converso com estudantes que querem fazer moda, por exemplo. Cara, é uma indústria que é restrita, é difícil, e aí acho que mais do que nunca é importante fazer uma faculdade que não te obriga a jogar todas as suas fichas em uma coisa só, mas uma experiência que, cara, você vai ter, né? Você pode colocar suas fichas em lugares diferentes, como você falou, vai ser competitivo, né? Todo mundo quer trabalhar na NASA, todo mundo quer trabalhar nesses lugares, vai ser Exatamente. competitivo. E aí você divide as suas fichas para ampliar suas chances. Bom, muito legal aqui, Gabriel. Acho que deu para a gente abordar bastante. Eu já vi que chegou bastante pergunta aqui também. Então eu vou começar a dar uma olhada aqui nas perguntas do pessoal, ver se não teve algumas delas que a gente já fez. Eu vi que teve gente que perguntou no chat, aqui no QR Code, no QR Code, desculpa, nas perguntas. Se vocês puderem, pessoal, colocar as perguntas aqui no Q&A, fica um pouquinho mais fácil para eu responder. E aí, só para quem também, né, chegou aqui agora no começo, escutou tudo e quiser entender um pouquinho mais, pessoal, das chances de vocês de estudar fora, eu vou deixar de novo aqui o link da análise de perfil que a nossa equipe faz. Vocês podem responder algumas dúvidas e a gente tem uma ideia das chances de cada um de vocês. Bom, primeira pergunta aqui, uma pergunta anônima, e justamente você acabou de responder falando sobre a engenharia espacial, né? Se tem algumas restrições para alunos internacionais. Você acabou de responder essa pergunta, né? Não sei se tem algo a complementar aqui. Acho que não, né? Não, eu diria assim, tem que vir com a cabeça já meio que pensando que é difícil, né? É difícil conseguir alguma coisa logo que se forma, não só para estrangeiro. Eu tenho vários amigos que se formaram em engenharia aeronáutica, não só na Western, na Universidade de Michigan, que é uma baita universidade, e que hoje estão no mercado de automobilística, né? Então, assim, é um mercado competitivo, mas que, claro que existem as oportunidades, né? Teve uma pergunta aqui, anônima também, se quando você estava aplicando, você aplicou como US Citizen ou International. International, você ainda não é cidadão americano, então acho que essa daqui, quem sabe daqui a alguns anos, né, Gabriel? Quem sabe? Uma pergunta anônima que eu acho legal aqui, que acho que talvez mais pessoas podem ter. Como foi para você lidar com o frio de Michigan? Pô, o ano que eu vim em 2013. 2013 para 2014 foi o pior inverno que a gente teve em 50 anos. Fez menos 40 logo de chegada, sabe? Então, foi difícil. Não foi fácil, não, de se ajustar, né? Mas um grande diferencial aqui nos estados do norte é que você tem aquecimento em tudo, né? Então, você ia do seu dorme para o ônibus, né? No meu primeiro ano eu não tive carro aqui. Aí do ônibus te deixa na frente do seu prédio de aula e aí você não passa muito tempo fora. Então, sinceramente, eu sendo de Londrina de vez em quando faz frio, né? Eu passava mais frio em Londrina dentro de casa do que eu passava em Michigan. Mas
Eu morei no Canadá antes também, né? Eu passei o inverno em Montreal. Eu sempre gostei um pouco de frio, de neve, então para mim foi até que divertido, né? Ver neve todo dia, depois acaba enchendo o saco. O Mas primeiro dia é sempre legal, depois das 2, 3 semanas você já não cansa, né? exatamente. Mas foi assim, logo de primeira eu poderia ter tido um inverno um pouquinho mais ameno, mas acaba acostumando rápido. Segundo inverno você já está tranquilo. Então, onde eu morei também fazia bastante frio, mas menos 40 eu nunca peguei. Peguei menos 27, mas é o que você falou. Eu tava, né, aqui no Brasil fez frio alguns dias e eu nunca passei frio tomando banho nos Estados Unidos. E aqui, Exatamente. recentemente, estava passando um baita de frio tomando banho. Então, tem Exatamente. coisas diferentes. Uma pergunta da Manuela aqui. Qual foi a sua maior dificuldade e a coisa que você mais gostou quando você mudou para os Estados Unidos? A maior dificuldade, sem dúvida, é a distância da família, né? Família, amigos e tal. Você sente, tem dia que você acorda mal com tudo, fala, eu quero ir embora, não quero, né? Não tem a comida é diferente, tudo é diferente, né? Então, até você se acostumar, até você ter uma base de amigos legais aqui, isso demora, né? Mas o que você tem que manter na cabeça é que você vai se adaptar, né? Em 6 meses, um ano, de repente, né? Você vai se adaptar, você vai ter amigos aqui, você vai criar uma segunda família, né? E para o Brasil você acaba voltando. No começo eu voltava todo semestre, né? Agora, por conta da pandemia, não volto faz tempo, mas depois acabou indo para um ano, né? Aí a família veio visitar. Então, é, se adapta, né? No começo é um pouquinho difícil, mas depois vai. E a segunda, o que eu mais gostei, Isso. o que eu mais gostei, com certeza, foi ter trabalhado na orientação. Isso sem dúvidas. Os meus grandes amigos hoje foram meus colegas sendo líderes da orientação, né? A gente se encontra sempre ainda, a gente tem um grande contato, já viajei várias vezes com eles. E a questão de você ter esse contato com culturas do mundo todo, sabe? Eu tenho amigos no mundo todo que eu posso visitar, falar, tô indo aí, vamos se encontrar, não sei o quê. Ter esse contato com experiências internacionais de realmente todos os cantos do mundo é impagável, sabe? É que você fala, eu já tive essa oportunidade, né, de visitar um amigo meu da África do Sul. Cara, quando eu falei que eu tava indo, a felicidade que ele teve em me recepcionar, e quando eu que nem já vi amigos meus de fora aqui, cara, você faz tudo para a pessoa. Então, quando você conhece gente de muito lugar, você, né, tem basicamente um turista que é seu amigo, um tour guide que é seu amigo que, né, faz o tour pelo país. Sim, exatamente. Uma pergunta da Bianca, ela perguntou se foi difícil achar emprego depois da faculdade. Depois da faculdade, foi. Isso. Não vou falar que não foi difícil, foi difícil. Logo, ainda mais porque eu me formei quando a pandemia começou, né? Então, estava todo mundo parando de contratar, né? Então, eu devo ter mandado currículo para mais de 300 empresas, né? Então, eu tive, assim, é um pouco preocupante, né, para alunos internacionais, porque a gente tem um certo tempo que você pode ficar aqui sem ter um emprego, né? Você fazendo um OPT, né? Que é a sua autorização de trabalho que você pode ter depois de se formar. Mas eu tive muita sorte de conseguir um estágio, né? E aí era para ser um estágio só de verão. Eu fiz um estágio depois de me formar. Isso normalmente não acontece aqui nos Estados Unidos. Normalmente você já sai com um emprego full time. Mas aí eu acabei fazendo estágio, né? E aí durante esse estágio eles acabaram me renovando, né? Então eu trabalhei nesse estágio até o final do ano. E durante o estágio todo eu fiquei mandando currículo para várias empresas todo dia, todo dia. E aí, no começo desse ano, quando as coisas começaram a melhorar aqui, aí eu consegui esse meu emprego atual, né? Então, assim, não foi fácil, né? Mas tem que ter persistência, tem que, assim, não desanimar. E, assim, isso é algo generalizado, sabe? Não é só para alunos internacionais. Amigos americanos meus falando, poxa, ó, dos 100 currículos que eu mandei, eu recebi 10 contatos de volta, 5 entrevistas e só não consegui nenhum emprego, né? Então, não é fácil não, mas consegue. Sim. E o que você mostrou aí é persistência e ir atrás, né? Não Uhum. tem outro jeito. Aqui tem duas perguntas aqui que são anônimas. Acho que dá para você responder as duas, né? Sobre o Western Michigan especificamente, se é possível fazer um double major
Imagino que sim. E se é possível fazer um double major entre engenharia e business. Até legal você explicar um pouquinho. Explica, né, que talvez algumas pessoas não conheçam. Você falou que você fez um major e um minor. Explica o que é isso e aí depois você já emenda e fala do double major, se é possível. Certo. Então, o major seria o seu diploma, né? Essa é a sua formação. O minor, tipo uma ênfase, né? Então, você tem normalmente de 15 a 20 créditos americanos, né? Que você faz de qualquer área que você queira. Então, na verdade, eu fiz o major em engenharia aeroespacial e eu tive 2 minors, né? Um é o minor em matemática, que já veio automaticamente, né? Por ser engenheiro, e o outro minor em business, né? Então, eu tive... Acho que no total foram 6 ou 7 aulas que eu tive nessa área de business, né? Então, isso é muito comum aqui. Todo mundo tem um minor, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que se formou sem ter um minor. Então, é algo que você pode chegar, eu tenho interesse na área de business, tenho interesse na área de marketing, eu tenho interesse, sei lá, né? Na área de humanas, né? Você pode fazer isso, você pode escolher qualquer área. E isso também conta para o double major, né? Então, o double major daí seria meio que um diploma duplo, né? Então, um major, engenharia, um major, acho que são 120, 130 créditos, né? Então, para você ter um double major, você tem que ter 200 e tantos créditos, né? Então, seria muito mais tempo de aula, talvez, 5, 6 anos, não sei. Eu conheço alguns amigos que fizeram double major, e aí acaba estendendo bastante o tempo, mas é possível você fazer qualquer combinação que você quiser. Sim, sim. Aqui, complementando, vai depender muito das suas 2 áreas que você escolher. Eu, por exemplo, eu fiz um double major em International Business e Marketing, que eram mais complementares. Então, eu consegui fazer isso em 4 anos, mas realmente talvez um business e engenharia, talvez não dê para você fazer 4, você vai ter que ficar um pouquinho mais, ou fazer algumas matérias durante o verão, mas né, na grande maioria das faculdades é assim possível. Tem uma outra pergunta aqui também, é anônima, perguntando se você teve algum tipo de bolsa na graduação. Tive bolsa na graduação, eu diria que em torno de 70%, e no mestrado foi de 100%, como eu falei, com um salário, né? Então, já no mestrado, eu já praticamente conseguia me sustentar sozinho aqui, né? Quase 100%, eu diria, em termos de independência financeira. Mas na graduação, eu tive bastante ajuda dos meus pais e tal. Tem algumas perguntas aqui que estão perguntando ainda da sua época mais de ensino médio. Como faz um pouco de tempo, né? Acho que, imagina, meu faz mais ainda, né? Então, mas como faz um pouco de tempo, não sei se você ainda lembra, mas perguntaram sobre as redações. Imagino que isso, né, você não vai lembrar sobre o que foi suas redações do ensino médio, indo para a faculdade. E eu não sei se você lembra da sua... Mas se você lembrar, pode falar, desculpa. Então, assim, eu lembro um pouco como que foram as redações. Eu foquei bastante nessa parte internacional, sabe? Mas realmente faz bastante tempo, e eu diria também que o tipo de redações que eles pedem hoje deve ter mudado, né? Porque eu não sei se ainda o pessoal manda application pela Common App, né? Todas as minhas applications foram Sim. né? Então. Sim, você continua mandando, Então, mas talvez isso um pouquinho, já está um pouquinho mais obscuro. Sim. Eu vou até falar, pessoal, tem algumas perguntas aqui. Essas perguntas mais relacionadas, né? Por exemplo, tem pergunta sobre carta de recomendação, que é sobre o processo seletivo. Eu vou deixar aqui com vocês, de novo, depois o link dos nossos eventos, porque a gente fez eventos específicos sobre processo seletivo, específicos sobre redações, e aí acho que dá para... Depois eu coloco aqui, mas dá para tirar bastante dessas dúvidas. Eu vou focar mais nas perguntas aqui, que são sobre a sua experiência aqui. Pedro, você respondeu como que a gente responde análise de perfil, vai ser através do WhatsApp. Tá? Então, geralmente, em 2 dias, a nossa equipe entra em contato com você. Essa é uma pergunta legal, uma pergunta anônima também. A pessoa está dizendo que não entendeu sobre o emprego. Aí eu não sei se está referindo ao emprego nas universidades ou fora, mas, enfim, a gente dá para responder sobre os dois. Em que lugares você procura? Que dicas você dá, né, para encontrar um emprego? Como é que você procurou, fez a sua busca? Bom, na universidade, cada departamento tem o seu processo seletivo diferente, né? Então, eu lembro que eu ia eu mandei currículo para refeitório, eu nunca trabalhei em refeitório, mas eu mandei currículo para refeitório, aí fui no centro de recreação, né, aqueles recreations, rec center, que toda universidade tem. Você realmente vai no departamento que você quer trabalhar e manda seu currículo, fala, eu quero trabalhar aqui. Mesmo quando eu trabalhava
no escritório de computação lá, eu recebia gente falando, como que eu posso ter o seu emprego? Né? Então, fazer isso, cara. Você vai pro lugar que você quer trabalhar e pergunta, como que eu faço para ter esse emprego? Né? Eu acho que essa é a maneira mais fácil na universidade. E perguntar para amigo, né? Amigo, quando tem um amigo já trabalhando e ele te faz a recomendação, é muito mais alta a chance de você conseguir uma entrevista. E emprego agora, recente, tudo hoje em dia é feito online, né? Existem, todas as universidades hoje fazem, né, as recruiting, job fairs e tal, e aí vinha todas as empresas dos Estados Unidos inteiro lá na Western, né? A gente teve a SpaceX, já teve a Boeing, já teve várias empresas gigantescas, né, vêm, e aí eles mandam os representantes, e aí você tem um bate-papo com um dos representantes, né? Alguns deles já te oferecem entrevista ali na hora, mas a grande maioria desses booths, eles te mandam para você preencher o perfil online, né? Então, hoje, tudo é online. Você manda o currículo online, você faz... Pelo menos as minhas entrevistas foram todas online, né? Por conta da pandemia, talvez. Mas LinkedIn. LinkedIn, para mim, foi o que mais me ajudou. Boas dicas aqui para o pessoal. Uma pergunta aqui anônima também. Gabriel, você voltaria para o Brasil? Olha, assim, eu sinto bastante falta do Brasil, né? Mas hoje eu acho que eu não voltaria, né? Falando hoje. Por vários motivos, né? Eu tenho uma vida confortável aqui, eu gosto do meu emprego, eu tenho perspectiva de ficar por aqui, a empresa vai me patrocinar para um visto de emprego e para um green card, né? Então, os planos de hoje não seriam voltar para o Brasil, né? Mas assim, a gente sente falta, né? Pensar, poxa, uma coisa aqui dos Estados Unidos é que a gente tem poucas férias, né? Então, todas as férias você vai voltar para o Brasil, né? Ou você vai fazer algo aqui com seus amigos aqui, entendeu? Então, tem que pensar nesse tipo de coisa. Mas, assim, acho que hoje eu não voltaria. E, como você falou, é uma coisa cíclica, né? Pode ter algum outro momento, de repente, surge uma oportunidade que vai ser interessante. Claro, exatamente. Uma pergunta do Song. O Song está se preparando aqui conosco, então um abraço, eu que conheço ele, um abraço, Song. Ele falou, Gabriel, visto que a engenharia aeroespacial é muito restrita e muitas vezes você tem que buscar áreas menos convencionais, quais habilidades ou aulas você julgou ter sido muito importante para você conseguir essas oportunidades em outras áreas? Excelente pergunta, Song. Muito boa pergunta. Bom, como eu falei, a minha área, eu gostei bastante durante a graduação da área de controle, né, de programação, de sistemas e tal. Então, eu acho que é importante você reconhecer uma área que você realmente goste e focar nisso, né? Então, existem, por exemplo, se você for seguir uma pós-graduação, você pode fazer aulas muito mais avançadas nessas áreas que você gosta. Então, por exemplo, aerodinâmica seria uma outra área que eu poderia seguir, a área de estrutura, outra área. E todas essas áreas, elas podem ser aplicadas nos mercados que não são só da aeronáutica. Então, eu acabei fazendo essas aulas de sistemas de controle avançados, né, que foi o grande diferencial de eu ter conseguido a minha posição atual, e também uma aula nova que a Western estava oferecendo, que é de veículos autônomos, né? Então, pegar essas aulas que são novas, que te vão dar um background excelente para você poder flexibilizar, abrir mais portas, tal, né? Porque você fala muito dessas aulas durante as suas entrevistas, né? Você desenvolveu projetos, eu publiquei 2 artigos durante o mestrado, né? Então, isso conta muito ponto a seu favor. Eu acho que tem que ser bastante estratégico. Você tem que olhar as aulas que você saiba que vão abrir portas, né? Para quando você estiver procurando emprego. Legal. Só vou falar que tem algumas perguntas sobre transferência, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui se você já iniciou a faculdade no Brasil, se você tem que transferir ou não. Sim, né? Se você começou a faculdade, a maneira correta de você aplicar seria através de uma transferência. A gente já teve alguns alunos que aplicaram e não falaram isso para a universidade. Que é o meu não, caso. Então, que alguns alunos... exatamente. No seu caso, ainda é o mais comum, porque você estava ainda na mesma janela, né, de preparação, porque você se formou em dezembro, começou a faculdade aqui, primeiro semestre, e aí você já tinha aplicado. Mas tem alguns alunos que às vezes fizeram 1 ano e tal. Então, em teoria, sim, mas muitas faculdades não vão ficar vendo lá se você começou a universidade no Brasil ou não. Tem algumas universidades, pessoal, que você ser um aluno calouro
vai te dar melhores oportunidades. Então, aí vai de cada estudante, né? E a gente consegue até analisar o caso de cada um de vocês depois para ver o que seria o melhor caminho. Isso. Uma pergunta aqui anônima, se foi fácil, né? Se é fácil mudar de estado depois da graduação para o trabalho. Em termos de facilidade, acho que de burocracia, é super fácil, né? Lógico, você tem que trocar a placa do carro, trocar identidade, tem umas coisinhas aí que acaba sendo chatinho, mas não é difícil, não. Agora, em termos de vida social, eu acho que é um pouquinho difícil, né? Eu acho que, assim, quanto mais novo você mais fácil mais flexibilidade você tem de mudar de país, de estado, de qualquer coisa, né? Mais para frente, conforme, por exemplo, todos os meus amigos ainda moram em Michigan, né? Aqui eu estou morando no estado de Indiana hoje. E eu não tenho quase ninguém que eu conheço aqui, né? Então... Você pegou a Covid ainda, né? Fiquei com a Momento de Covid, pandemia, eu né? trabalho de casa, né? É um pouco difícil de fazer novas amizades, né? Então, assim, a vida social acaba sendo um pouco mais difícil de você se ajustar em mudar de estado. Mas isso, como eu falei antes, né? Você se adapta, isso passa. E eu ainda mantenho, eu volto para Michigan sempre, né? Então, é um estado vizinho aqui, é fácil de voltar. Acaba acostumando. E aqui tem algumas perguntas, né? Que eu vou emendar que são bem parecidas. Inclusive, uma das anônimas falou que você é muito simpático aqui. Então, Obrigado. não deve ter sido difícil para você fazer amizades, né? Então, estamos falando sobre amizades, assim. Como que foi para você fazer as amizades na universidade? E já emendando com isso, você teve algum tipo de choque cultural quando você chegou no Choque exterior? cultural eu não senti muito, para falar bem a verdade, sabe? Eu sempre gostei muito da cultura americana, sempre acompanhava muita coisa daqui, sabe? Então, choque cultural, acho que talvez a coisa mais difícil foi a comida dos refeitórios, né? Mas hoje em dia os refeitórios são muito bons, então acaba acostumando rápido. E fazer amizade, lógico, né? Que, assim, quando eu cheguei aqui, eu era bastante introvertido, né? E eu fui desenvolvendo isso aos poucos, né? Trabalhando na orientação, eu tinha que abrir o discurso para 600, 700 pessoas na universidade, então isso você acaba desenvolvendo, né? Você falar que tem um public speaking dessa maneira para um empregador é excelente, né? Então, você vai desenvolvendo conforme a universidade. Eu acho que uma coisa que você deve pensar é assim, pô, eu tô aqui, não conheço ninguém, a grande maioria dos americanos que estão vindo para as universidades também não conhecem ninguém, muitos deles vêm de high school sem amigos nenhum, né? Então, tá todo mundo querendo fazer amigo, é a melhor coisa que você tem, você realmente se colocar à disposição de, assim, conversar com tudo que é tipo de gente, né? Criar novas amizades, assim, né? Sem meio que perder a vergonha, sair da área de conforto, que eles falam muito aqui, comfort zone, né? Então, Sim. tem que ter isso, tem que ir com a mente aberta. E é bem isso que você falou. Cara, todo mundo de fora, né? Muitos dos americanos não querem morar na cidade que eles já moram, então tá todo mundo ali, né? Isso. Até legal você falar, quantos estudantes tinham no Western Michigan? Quando eu comecei, tinham 25 mil. Eu acho que são 10 mil de pós-graduação, 15 mil de graduação. E desses eram 1.800 internacionais. Então, assim, é um corpo estudantil relativamente grande, né? Sim, sim. Eu acho que é uma faculdade de médio porte, vocês devem saber mais como categorizar, mas De médio para, diria uma médio grande porte, assim, sim. já. E esse é um ponto que eu sempre falo para os alunos, pô, imagina só, você morar 4 anos da sua vida, né, um local que tem aí 15, 20 mil jovens de 18 a 22 anos, um monte de gente internacional, morando com seus melhores amigos, não dá para É, ser muito melhor do que isso não, né? realmente. Não, realmente foram os melhores anos da minha vida. Acho que todo mundo que estuda aqui acaba falando isso depois. Eu vou escolher mais duas aqui para perguntas aqui para a gente finalizar. Gabriel, essa aqui eu acho legal também. Na Western Michigan, como que ocorreu a escolha entre Aerospace Engineer ou Aeronáutica Engenharia? Você teve que fazer no começo, foi durante? Na verdade, a Western só oferece aerospace, eles não oferecem aeronautical. Então, acho que isso eu não tive muita escolha. Mas eu sempre gostei muito da área de espaço, então a gente meio que foi forçado a ter aulas tanto na área de aviões quanto na área de espaço. E aí o meu mestrado, você pode escolher a área de ênfase e tal, e eu acabei escolhendo mais a área de espaço. A minha tese e a minha pesquisa foi mais relacionado a viagens interplanetárias. Legal.
Uma pergunta que talvez possa ajudar algumas pessoas, não sei se você vai lembrar, você lembra o nome da sua bolsa por mérito na graduação, ou se você lembra como é que foi que você conseguiu essa bolsa? Acho que é Sim. legal que tem algumas perguntas sobre bolsa aqui. Então, na Western, particularmente, eles consideram todos os alunos internacionais para a bolsa que tem o nome, acho que é Henniker Scholarship, Henniker International, alguma coisa. É só para alunos internacionais e, e ela pode cobrir 100%, né? Depende do seu GPA do high school. Uhum. Então, ela vai aí, ela é flexível. Mas eu não só tive ela, eu tive, durante a graduação, você tem a oportunidade de aplicar para outras bolsas. Então, eu tive bolsa de mérito do meu departamento de engenharia, eu tive bolsa para estudar na Holanda, eu tive bolsa, tem uns endowments que você pode aplicar também. Então, você tem que procurar essas bolsas, né? Elas não vão cair no seu colo. Então, você pesquisa em departamentos e tal, e aí você, essa aqui eu posso mandar. E aí você manda e você recebe. Mas todas essas bolsas eu tinha que renovar todo ano, né? Então, isso acaba te ajudando cada vez mais a conseguir se manter por aqui. Sim, não, é importante aí a dica que você deu sobre bolsas de estudos, porque além de você conseguir, né, no começo da faculdade, você pode aplicar também para bolsas durante a universidade, é o que você falou, é estar muito atento, né, Sim, ver todas as oportunidades e geralmente ter boas notas, tudo isso ajuda, né, tudo isso vai claro, somando. exatamente. O bom contato com os professores, né? Porque para todas essas bolsas você precisa de uma carta de recomendação, né? Uhum. Então, tudo isso, assim, conta a seu favor, né? Eu vou até, como teve algumas perguntas sobre bolsas, pessoal, vou até colocar aqui no chat, a gente tem uma palestra que é sobre todos os tipos de bolsas que tem, que a gente fez e que, para quem quiser saber mais, né, pode entrar em contato conosco. E, Gabriel, putz, eu queria agradecer demais, cara. Acho que foi muito, muito bom. Você abordou diversos pontos aí. Imagino quem está aqui. Eu gostei bastante, acho que foi super claro. Queria, só pode agradecer aqui o seu tempo aqui conosco hoje. Com certeza, não, é o maior prazer. Eu fico muito feliz em poder ajudar aí com o pessoal que está começando agora. É, vai ser qualquer decisão que vocês tiverem de vir para cá, vai ser uma excelente decisão. Bom, e aqui para finalizar, pessoal, para quem, né, está em dúvida, quer entender mais sobre o assunto, eu sei que tem algumas perguntas que às vezes eram mais específicas sobre algum determinado tema que de repente não cabia aqui. Eu vou deixar os nossos contatos aqui no chat. Entre em contato conosco, né? Daqui para frente a gente fica à disposição para explicar mais sobre o assunto e tirar as dúvidas de vocês. Mas mais uma vez, Gabriel, obrigado. Uma boa noite, pessoal. Bom final de semana aí para todo mundo. Valeu, Obrigado, Gabriel. valeu, Felipe. Até mais. Abração a todos aí. Tchau. Tchau, tchau.